Fala, pessoal da Pastoral da Música Litúrgica. É, Espero que esteja tudo bem com todos, né? Se cuidem, né? Confiem em Deus, principalmente. Bom, estou aqui fazendo esse vídeo, né? Para dar umas dicas aí pro pessoal. Desculpa, pessoal que atua nas celebrações litúrgicas, né? No Ministério de Música. Às vezes tem alguns problemas que a gente não consegue reparar, mas que eles ocorrem, às vezes, por falta mesmo do conhecimento, né, em si. E aí eu montei esse material pequeno, só para dar uma dica assim breve. Tendo a aprovação de vocês, eu continuo fazendo mais, senão a gente faz só esse aqui mesmo para dar essa ajuda, beleza? Então vamos lá. Passar aqui. Certo. Bom, vamos falar aqui das 7 notas musicais, né? Que nós sabemos que são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Bom, essas 7 notas juntas, elas formam algo que nós chamamos de escala, né? E vocês podem reparar aí na imagem que em cima e embaixo das notas tem uma seta para a direita e uma seta para a esquerda, né? Ou seja, tanto de forma ascendente como de forma descendente, né, a escala é formada, né? Cada nota dessa escala é chamada de graus, que vocês estão vendo aí com os algarismos romanos, né? E o espaço que tem de uma nota para outra é chamado de intervalo, certo? Bom, então, escala são essas notas subsequentes, né? Que formam uma espécie de escada, né? Ela pode tanto subir como descer. Os graus são as notas de cada notas da escala, né? E os intervalos são os espaços que tem de uma nota para outra, ok? Então vamos lá, passar adiante, certo. Bom, a escala ela pode ser classificada de duas formas, né? Quanto ao número de notas, que aí no caso pode ser pentatônica, hexacordal, heptatônica ou dodecafônica. A pentatônica tem 5 notas, a hexacordal tem 6. A heptatônica, que é essa que a gente acabou de ver, tem 7. E a dodecafônica tem 12 notas. Aí vocês podem perguntar, ué, mas não são só 7 notas? Sim, são só 7 notas, mas 5 delas têm variações, né? Então, com essas 5 variações, nós temos 12 no total. Mas elas continuam sendo 7, sendo que das 7, 5 têm variações. E quanto à utilização, elas podem ser naturais ou diatônicas, como a gente chama um termo técnico, né? Que significa entre tons, diatônicas, entre tons, né? Então, uma escala entre tons, como é no caso da heptatônica, né? Que é essa que a gente viu ainda há pouco, de 7 notas, ela é uma escala diatônica. As artificiais, que é a escala cromática, que no caso seria a dodecafônica, né? Que possui essas 12 notas, é um exemplo. E exóticas. As exóticas tem como exemplo as escalas ciganas, as orientais, né? E as escalas de tons inteiros. Também são exemplos de escalas exóticas. Os graus, né, que nós vimos, aqueles algarismos romanos, eles são classificados em conjuntos, ou seja, eles são consecutivos, que a gente chama de vizinho, né? Quando é conjunto é vizinho. E o disjuntos que são os intermediários, ou seja, pode ser ter uma distância, né, entre um e outro. Não necessariamente é o próximo grau, né? Existe uma diferença, ok? Bom, e os intervalos, né, que é o espaço entre cada nota da escala,
eles podem ser classificados como melódico, que são notas sucessivas, ou seja, a gente pensa de forma horizontal. Então, cada nota vai ser colocada uma ao lado da outra e não sobrepostas, né? Como é no caso do intervalo harmônico, né? Que são notas simultâneas ou sobrepostas. No intervalo harmônico, cada nota vai estar uma acima da outra, né? O que basicamente é melódico e harmônico? Melódico é algo que não tem como produzir mais de um som junto, né? Seria a voz, instrumentos de sopro, alguns instrumentos de corda, né? E harmônico, não. O harmônico já seria instrumentos que conseguem soar com mais de uma nota, né? No caso do violão, piano, instrumentos de corda, eles têm essa capacidade de soar mais de uma nota no mesmo tempo. Então a gente chama de harmônico, né? Aí, no caso da voz, o que poderia ser uma voz harmônica? É o coral. O coral, ele produz, né, esses intervalos harmônicos. Por quê? Porque quando você junta o quarteto de vozes, né, o barítono, tenor, contralto e soprano, cada um vai cantar uma nota. Então, como eles cantam no mesmo tempo, eles estão produzindo ali um intervalo harmônico, né, ou um acorde, que é uma coisa que a gente vai ver mais na frente. Ok? Então, dentro do intervalo melódico, né, nós temos duas classificações. Ascendente, né, quando a primeira nota é mais grave e a segunda é mais aguda. E descendente, quando a primeira nota é mais aguda e aí você tem a segunda nota mais grave, né? Os intervalos também podem ser classificados em conjunto, que são notas consecutivas, próximas, e disjuntos, que são notas não consecutivas, notas que têm um espaçamento maior, né, entre elas. Também pode ser classificado como simples, que é no limite de uma oitava. E o que seria uma oitava? Nós temos 7 notas musicais. Então, quando se parte para o princípio que haverá uma oitava nota, essa oitava nota, na verdade, é a repetição da primeira, né? Porque aí começa de novo a escala. O que difere a primeira nota da oitava? É porque se você estiver subindo, essa oitava nota, ela vai ser mais aguda do que a primeira. Se você estiver descendo, a oitava nota vai ser mais grave do que a primeira, entenderam? E então os intervalos simples eles estão no limite de uma oitava. Né? Pode ser uma sétima, uma sexta, uma quinta, uma quarta, uma terça ou uma segunda. E também tem os intervalos compostos, né? Que é acima de uma oitava. Né? Aí você já deve ter ouvido falar de acordes com nona, com 13ª, então. São intervalos compostos no caso. Então, seguindo em frente. Aí voltamos aqui para a escala, né? Que a gente viu, né? A escala heptatônica. No caso, essa escala, essa sequência de notas, né, que nós conhecemos, ela forma a escala de Dó maior, né? E nos próximos slides a gente já vai mostrar por que é Dó maior. Bom, então aí a gente vê que do Dó para o Ré tem uma distância de um tom, do Ré para o Mi também tem uma distância de um tom, do Mi para o Fá tem um semitom, do Fá para o Sol tem um tom, do Sol para o Lá tem um tom, e do Lá para o Si, na verdade ele está errado, do Lá para o Si também é um tom. Né? Aí do Si para o outro Dó, que repete, é um semitom. Né? Aí você pode perguntar, mas por que é um tom e semitom? No caso do Mi para o Fá e do Si, ali o sétimo, para o outro Dó, que não foi colocado, mas que seria a repetição do primeiro, não tem outra nota entre eles, né? Entre essas notas, né? Então, você só tem um semitom de distância. No caso ali, por exemplo, do início, do Dó para o Ré, por que é um tom? Porque entre o Dó e o Ré tem uma nota, que foi o que eu disse, que tem 5 notas que têm variações.
Então, nesse primeiro caso, é uma delas. Aí o que acontece? Isso também pode ser um vídeo mais para frente para se falar. Entre o Dó e o Ré, nós temos uma nota que pode ter dois nomes, né? Ela pode ser chamada de Dó sustenido ou de Ré bemol, né? Essa questão do sustenido e bemol também pode ficar para um próximo vídeo, se vocês assim quiserem. Mas só para explicar. Existe essa nota entre o Dó e o Ré, então do Dó para essa nota é um semitom, e dessa nota para o Ré é outro semitom, por isso que do Dó para o Ré se forma um tom. A mesma coisa do Ré para o Mi, entre o Ré e o Mi tem o Ré sustenido ou Mi bemol. A mesma coisa do Fá para o Sol, entre o Fá e o Sol tem o Fá sustenido ou Sol bemol. A mesma coisa do Sol para o Lá, entre o Sol e o Lá tem o Sol sustenido ou Lá bemol. E a mesma coisa do Lá para o Si, entre o Lá e o Si tem o Lá sustenido ou Si bemol. Beleza? Bom, então, só que assim, por conceito, né, por princípio, a escala ela é feita de notas subsequentes diferentes. Elas não podem ser iguais. Então, por exemplo, se eu for atribuir, no caso aqui, a questão do semitom entre o Dó e o Ré, eu tenho que usar o Ré bemol, porque ele é diferente do Dó. Se eu usar o Dó sustenido, eu não mudei de grau, entenderam? Eu só estou aumentando o grau. Então, eu não passei do primeiro para o segundo, eu só aumentei o primeiro. Agora, se eu utilizar a nota como Ré bemol, aí sim, eu mudei para o segundo grau, só que o segundo grau está mais perto de mim. Entenderam? Então, por isso que ele está um semitom. No caso do Ré, que está um tom, ele está um pouco mais longe. Entenderam? Então, vamos seguir adiante. Né? Partindo para a questão da formação de acordes. Essa parte é interessante por quê? Porque a escala, né? A partir dela a gente pode formar os acordes, né? E para que é isso? Porque o que acontece? Cada música tem a sua própria melodia e essas melodias geralmente são dentro de uma tonalidade. Então, se você descobre a tonalidade, você já sabe qual escala essa tonalidade vai ser utilizada. Se for maior, vai ser essa sequência que nós mostramos, né? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Se for menor, é uma outra formação que também pode ficar num vídeo mais para frente, se vocês assim desejarem. Então, vamos lá. Nós temos ali a escala, e aí ficou... Eu tirei ali o segundo, o quarto e o sexto graus, os algarismos romanos, justamente para poder explicar essa parte. A gente forma os acordes partindo do primeiro grau, juntando com o terceiro e juntando com o quinto grau. Por quê? Todo acorde é formado por terças, né? Mas onde que está a terça aí? Bom, é simples de ver, ó. Se o Dó é o primeiro grau e o Ré é o segundo, do Dó para o Ré eu tenho um intervalo de segunda, né? Por que aí vocês estão vendo que tem um M maiúsculo? Então significa que é um intervalo de segunda maior. Por que ele é intervalo de segunda maior? Porque entre eles tem um tom de diferença, né? Como eu expliquei agora há pouco, como tem uma nota entre eles, essa nota, a distância dela para cada uma dessas outras duas, ou por Dó por Ré, tem uma distância de um semitom. Então seria, entre elas, uma segunda menor. Mas como a diferença do Dó pro Ré é de um tom, então a segunda é maior. Aí o que acontece? Se eu partir do Dó pro Mi, eu tenho o Ré, que é o segundo grau, e o Mi, que é o terceiro grau. Então do Dó pro Mi eu tenho uma terça. Aí por que a terça é maior? Por que é o M maiúsculo? Porque do Ré pro Mi também tem um tom de diferença, né? Então, se eu tenho um tom para o Ré e um tom para o Mi, um tom do Ré para o Mi, do Dó para o Mi eu tenho dois tons, então eu tenho uma terça maior, né? Aí a gente vê ali, no caso do Mi para o Sol, que, por exemplo, Mi para o Fá é um semitom, não tem nota entre eles, então é uma segunda menor. Do Mi para o Sol, eu tenho meio tom do Mi Fá e um tom do Fá Sol. Então é um tom e meio de distância do Mi para o Sol.
Então, essa terça do Mi para o Sol, ela já é menor. Porque ela não tem 2 tons de diferença, ela tem 1 tom e meio. E aí a gente volta, o mesmo exemplo do primeiro, do Sol para o Si. A gente tem uma terça maior, porque do Sol para lá tem 1 tom, do Lá para o Si também tem 1 tom. Então, são 2 segundas maiores que formam a terça maior. Certo? Então, se a gente utilizar só os 3 primeiros graus ali, o primeiro, terceiro e quinto, a gente tem um acorde, né, que é uma tríade, que a gente vai já explicar o que é tríade, que é o acorde de Dó maior, né? Aí, para quem for mais curioso, por exemplo, quem toca violão e sabe como é feito o acorde de Dó maior com a posição dos dedos, já entende mais ou menos por que a formação das notas tem que ser daquela maneira. Entenderam? Porque você tem que utilizar essas 3 notas. Em todas as cordas que você for tocar, tem que ter essas 3 notas. Não importa se tem 2 vezes uma ou só uma vez uma, mas tem que ter essas 3, não pode ter outra nota. Entenderam? E aí, no caso, quando a gente utiliza o Si, que aí já é um tetracorde, né? Tetra, vocês sabem que é 4, né? Mas a gente vai ver já isso. E aí, quando a gente insere o Si, aí a gente já tem um Dó maior com sétima maior, né? Os acordes com sétima, eles sempre vão ser formados por 4 notas da escala. Ok? No caso, por que essa sétima é maior e não é menor? Bom, a questão da sétima é bem simples de entender. Se a distância do sétimo grau para o oitavo for só de meio tom, então essa sétima é maior. Agora, se ela for de 1 tom, por exemplo, se aquele Si fosse Si bemol e não Si natural, então a sétima seria menor. Entenderam? Se não entenderam, assim, aí a gente propõe um próximo vídeo para explicar melhorzinho essa questão, ok? Mas a princípio isso aqui é só para vocês entenderem que uma melodia gera acordes e muito dificilmente você vai utilizar outros acordes que não sejam esses que se formam a partir daquela melodia. Entenderam? Bom, então aí, continuando, tem as fórmulas para a classificação dos acordes. Se eu tenho uma terça maior com uma terça menor, eu já tenho um acorde maior. Com mais outra terça maior, é um acorde maior com sétima maior. Se eu tenho uma terça menor com uma terça maior, eu já tenho um acorde menor. Com mais uma terça menor, aí fica um acorde menor com sétima menor. Aí nós temos outros exemplos de acordes, por exemplo, se todos forem terças menores, né? Então é um acorde diminuto com sétima diminuta. Se todos forem terças maiores, é um acorde aumentado com sétima aumentada. Entenderam? Aí pode ocorrer o caso, como a gente vai ver mais na frente, de ter uma alteração aí, né? Então vamos seguir. Certo? Então, vamos formar agora os acordes, né? Essa formação de acordes, né? Todos os acordes que a gente descobre a partir da escala, né? É chamado de campo harmônico, né? O que é o campo harmônico? Harmônico, como a gente já falou, né? São notas sobrepostas, né? Que tocadas juntas produzem um som harmonioso, com mais de uma voz, com mais de uma nota, né? Bom, e o campo é por quê? Porque, como eu acabei de dizer, dificilmente uma música que tenha essa escala não vai ser utilizado um desses acordes. Entenderam? Bom, então vamos lá. Vamos para o campo harmônico de Dó, então. Então, a gente começa do primeiro grau, né? Primeiro, terceiro, quinto, tem o Dó maior. Se a gente acrescentar o Si, tem o Dó maior com sétima maior. Aí, eu passo para o Ré. Quando eu passo para o Ré se torna o primeiro grau, entenderam? Obviamente, o Ré é o segundo grau da escala, mas quando eu for montar os acordes, sempre eu vou passar para o próximo e ele vai ser o primeiro grau, entenderam? E aí eu monto por intervalo de terças. Então, no caso do segundo grau, que agora vai ser o primeiro para eu poder montar o acorde de Ré. Eu tenho Ré, Fá, Lá. Ré, Fá é uma terça menor, porque Mi, Fá é só meio tom. Ré, Mi, um tom.
Fá, Lá é uma terça maior, porque eu tenho um tom para o Sol e um tom para o Lá. Então eu tenho um acorde de Ré menor. Se eu acrescentar o Dó, seria a oitava, né, que não está ali, aí eu tenho um Ré menor com sétima menor, né? Porque a diferença do Lá para o Dó também é de um tom e meio, como é do Mi para o Sol, né? Como é do Ré para o Fá, aliás, perdão. Porque do Si para o Dó só tem meio tom. Então eu tenho esse acorde de Ré menor com sétima menor. Passando agora para o Mi. Mi Sol é uma terça menor porque só tem um tom e meio de diferença. Mi Fá é só meio tom. Sol Si é uma terça maior, são dois tons de diferença, né? Sol Lá tem um tom, Lá Si tem um tom. E Si Ré, né? Se nós colocarmos o Ré depois da oitava, né? Si Ré é uma terça menor, porque entre Si e Dó só tem meio tom. Então eu tenho Mi menor, só Mi Sol Si é um Mi menor, Mi Sol Si Ré é Mi menor com sétima menor. Bom, agora indo para o Fá. Fá Lá é uma terça maior, porque tem um tom de Fá para o Sol e um tom de Sol para o Lá. Lá Dó é uma terça menor, porque do Si para o Dó só tem meio tom, então tem um tom e meio. Então, por isso, nesse Fá Lá Dó eu já tenho um Fá maior, né? E aí, acrescentando o Mi, Dó Mi é uma terça maior, né? Então eu vou ter um acorde de Fá maior com sétima maior. O Mi vai ficar só meio tom de diferença do próximo Fá, né? Que é a oitava do primeiro Fá. Então, se é só meio tom de diferença, a sétima é maior. Aí agora chega a parte interessante, né? Que é... Vocês vão prestar bem atenção que o Dó maior e o Fá maior, eles têm a sétima maior. E agora nós vamos chegar nesse acorde que é o Sol, né? Vamos montar ele. Sol Si é uma terça maior, dois tons. Sol Lá um tom, Lá Si um tom. Si Ré é uma terça menor, então eu tenho um acorde de Sol maior. Agora, quando eu coloco a sétima, que é o Fá, eu tenho uma terça menor de Ré pro Fá, né? Que é Mi e Fá é só meio tom de diferença. Então eu tenho um acorde maior com sétima menor. É o único acorde do campo harmônico de uma escala maior, né? De uma tonalidade maior, que é maior, mas tem a sétima menor. Por quê? Porque esse acorde, ele é o que resolve na tonalidade, entenderam? É tipo assim, é mais ou menos como se eu colocasse um ímã em cima da cesta de basquete. E aí eu posso jogar a bola para todos os lados da quadra, mas se eu quiser voltar para a cesta, jogar a bola na cesta, eu tenho que jogar a bola nesse ímã. Esse ímã vai atrair a bola e jogar na cesta, entenderam? Então tudo que eu fizer ao redor do campo harmônico, eu tenho que jogar para o Sol, no caso do Dó. O Sol a gente chama de dominante, o Dó é a tônica. Também é um assunto que pode ficar para outro vídeo. Então o Sol é que prepara para voltar para a tonalidade inicial, né? Então ele é um acorde de extrema importância, porque, como eu falei, você pode brincar, digamos assim, com os outros acordes do campo harmônico, mas tem que utilizar o Sol. Isso é obrigatório? Não, você pode tocar uma música que você pode ir pro Fá, depois terminar em Dó, pode fazer um Ré menor e pro Dó, um Lá menor e pro Dó, não tem nenhum problema. Mas o acorde que resolve, que puxa tudo, é o Sol, né? Aí trabalhando com graus, a gente já abre um horizonte que sempre o quinto grau vai resolver o primeiro, entenderam? Porque o Sol é o quinto grau. Mas isso também pode ficar para outro vídeo mais para frente, ok? Então, continuando, nós temos agora a partir do Lá. Lá, Dó, uma terça menor, Dó, Mi, uma terça maior. Então, nós temos o acorde menor, Lá menor. E Lá, Dó, Mi, Sol, que Sol seria a sétima, né? Mi, Sol é uma terça menor. Então, nós temos Lá menor com sétima menor. E aí, agora nós chegamos num acorde que eu também falei agora há pouco, a questão de aumentados e diminutos. No caso do Si,
se você montar em terças, você tem Si, Ré, que é uma terça menor, e Ré, Fá, que também é uma terça menor. Então, o Si, ele, sem a sétima, ele já é diminuto, né? Mas o que ocorre? A sétima do Si é o Lá. E do Fá, que seria o quinto grau desse acorde, para o sétimo, que é o Lá, tem uma terça maior, né? Então, essa sétima, ela não é diminuta. A sétima, não. A sétima é meia diminuta. Por quê? Porque o intervalo é de terça maior. São 2 tons de diferença. Então, esse Si, com a sétima, ele é Si diminuto com sétima meia diminuta, né? É o que popularmente o pessoal chama de quadradinho. E geralmente ele vai pro... Ele prepara, digamos assim, o sétimo vai preparar para o quinto, que vai resolver no primeiro. Isso é uma linguagem técnica que a gente pode começar a trabalhar. Mas, obviamente, se todos assim concordarem de que se continue fazendo essas dicas, ok? Então, vamos seguir. Ó, aqui tem um exemplo de uma música, né? Acho que vocês conhecem, né? Se conhecesse o Dom de Deus, que é da Natalina Grande, a letra, e do Thelmo José, a música, né? Essa linguagem da partitura também pode ficar para outras dicas para mais para frente, né? Mas basicamente vou tentar rapidamente resumir para vocês. Ali aquela clave, a clave de Sol. Então a segunda linha do pentagrama de baixo para cima vai ser a nota Sol. Esse 6/8 é a fórmula de compasso, né? 6 são a quantidade de figuras que podem haver no compasso, né? Sendo que essas figuras valeriam um tempo, né? Ou no caso do 6/8, que é um compasso composto, seria um terço do tempo, né? Então, porque o número 8, que é o denominador, ele está representando uma figura, que no caso é a colcheia. Isso a gente também vai ver mais para frente. A colcheia no popular seria o meio tempo, seria o contratempo, certo? Certo, então vamos lá, vamos tentar, antes de passar para a dica mesmo real, vamos tentar analisar mais ou menos o que a gente já viu com o que está aqui. O acorde, a tonalidade dessa música é Dó. Também vou explicar mais na frente por quê, né? Existe uma coisa na partitura chamada armadura. Quando você vê a armadura, você já identifica o acorde, assim, entre aspas, porque existem os tons relativos. Os tons relativos, o que são tons relativos? Eu tenho uma escala maior que forma um acorde maior, mas dentro dessa mesma escala eu tenho um acorde menor que tem uma escala menor própria, com as mesmas notas, começando de lugar diferente. Então, eu posso ver a armadura, mas o que vai me identificar se o acorde é maior ou menor é a melodia, ok? Então, a gente está no acorde Dó maior, porque na armadura ele não tem nada, não tem nenhum acidente, né? O acidente seria o sustenido do bemol. A gente vê que não tem, né? Então, o acorde é Dó. Então, começando, né? Nós temos ali a cifra, né? Para quem não conhece a cifra, começando do A até o G, nós temos Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Lá, B, C, A, B, C, D, E, F, G. Ok? Então, no caso do C ali é o Dó. Agora, assim, como eu falei, a clave de Sol, quando ela está ali no pentagrama, significa que a segunda linha de baixo para cima é o Sol. No pentagrama, a gente escreve por linhas e espaços, né? Então, seguindo a ideia da escala de Dó, se a segunda linha é Sol, o espaço acima dela seria o Lá e o espaço abaixo seria o Fá. Então, a primeira linha, de baixo para cima, é a nota Mi. Então, vocês reparem que o acorde Dó... perdão. Sim, o acorde Dó, porque a cifra é o acorde, né? Ele está em cima da nota Mi. Aí vocês vão fazer um rápido exercício de ver se a nota Mi faz parte do acorde de Dó. Eu vou
falar todas as notas que tem aqui embaixo de cada acorde e depois vocês vão associar com o que a gente viu ainda há pouco, do campo harmônico, entenderam? Ó, acorde de Dó tem a nota Mi, o acorde de Lá menor tem a nota Mi, o acorde de Ré menor tem a nota Fá, o acorde de Sol com sétima tem a nota Ré, aí o acorde de Dó embaixo tem a nota Sol, o acorde de Mi menor também tem a nota Sol, o acorde de Fá tem Lá, o acorde de Ré menor tem Fá, o Sol com sétima, aliás, perdão, o acorde de Ré menor tem Ré, o Sol com sétima também Ré, aí o outro acorde de Dó tem Dó, o Lá menor também Dó, o Ré menor Fá, o Sol, Ré, o Mi menor Mi, o Lá menor Mi, Ré menor Ré, Sol com sétima Ré e o Dó Dó. Aí o Dó com sétima Dó, o Fá Lá, o Sol sétima, com sétima Lá. Ok? Seguindo, nós vamos ver lá o Dó no Lá indo para o Sol, o Lá menor no Sol, o Ré menor no Sol indo para o Fá, o Sol com sétima no Fá, o Dó no Lá indo para o Sol, Dó com sétima em Sol, e aí se repete, né? Fá no Lá, Sol com sétima no Lá, Dó no Lá indo para o Sol, o Lá menor no Sol, o Ré menor no Sol indo para o Fá, o Sol com sétima no Ré e o Dó no Fá indo para o Mi. Então, voltando aqui. Bom, essa questão inicial que nós vimos aqui é primeiro para ajudar os músicos. A melodia da música não tem nenhum sustenido, não tem nenhum bemol, ok? Então nós vamos utilizar aqueles acordes do campo harmônico que nós vimos. Ah, mas eu já toquei música em Dó que tem um Ré maior. Então, muito provavelmente, se você colocou um Ré maior, a melodia gerou alguma nota que tem no acorde de Ré maior, um Fá sustenido, por exemplo. Né? Só que a gente viu que o Fá sustenido não é da escala de Dó. Né? Então, houve aí um empréstimo, tanto na melodia como no acorde. Ah, mas eu também já toquei música em Dó que eu usei um Mi maior. Muito provavelmente teve um Sol sustenido ali que foi utilizado. Ou uma insistência na nota Si, que faz parte do acorde de Mi maior. Estão entendendo? Algumas coisas que a gente não viu que acontece são exceções. Né? Obviamente, música litúrgica ela está propícia a seguir o campo harmônico. Né? Dificilmente ela foge do campo harmônico. Né? Você tem alguns empréstimos modais, né? Que isso é uma coisa que a gente pode ver para frente. Tem dominantes secundários, que isso também são coisas que a gente pode ver para frente. Mas ela segue o campo harmônico. Então, essa foi a dica para o músico. Músico, analise a melodia, veja o campo harmônico, monte o campo harmônico. Se você só está com a melodia na mão, descobriu qual é a tonalidade, monte o campo harmônico. E aí você vai utilizar, pelas notas da melodia, os tempos fortes, no caso ali, né? A gente está vendo que está sempre no primeiro tempo, geralmente no primeiro tempo. Aí você, pela nota que está na melodia, você vai ver quais acordes tem aquela nota e qual fica melhor de se usar, entendeu? Beleza? E no caso agora de quem canta. Assim, se você não sabe ler partitura, tudo bem. Não, a princípio não é obrigatório. Seria bom, porque a partitura ela resolve alguns problemas do tipo: esqueci a melodia que eu ia cantar amanhã. A partitura tá lá a melodia. Se você souber ler, você não esquece. Esqueci de pegar a música que eu ia cantar. Se você souber ler partitura, você pode pegar a música sem ouvir a música. Entendeu? A melodia já tá ali. Basta você cantar as notas. Então, dica para os cantores: a melodia não muda. Melodia não muda. Às vezes a gente entra na igreja e aprende uma música ouvindo outra pessoa cantar, né?
E essa pessoa também, às vezes, aprendeu com outra pessoa cantando. E às vezes essa melodia já foi distorcida. Já chegou para você distorcida, né? Por isso, outra coisa que se recomenda, ouvir as músicas originais. Tanto a questão de acorde como a questão de melodia. Vamos ouvir o original. Tentar reproduzir o original. Por que fazer isso? É porque é mais bonito? É porque é importante? Sim. E além disso, o compositor fez questão de que fosse aquelas notas, tanto da melodia como da cifragem. Ele fez a música daquele jeito. Então seria importante reproduzir a música como o compositor fez. Entenderam? É importante isso. Né? Importante também a gente começar a falar de compositores litúrgicos, né? A irmã Miriam Collin, o padre José Rodrigues, né? O padre Reginaldo Veloso, né? A Natalina Grande, o Valdeci Farias, vários outros compositores que estão envolvidos com a liturgia. É importante a gente conhecer o trabalho deles, né? Ok? Agora voltando. Então, a melodia não muda. A letra da música, né, diz: se conhecesses o dom de Deus, quem é que te diz, dai-me de beber? És tu que lhe pedirias e ele te daria a te daria d'água viva, sempre a correr. Bom, quando você canta isso, o que a Assembleia espera é ouvir essa letra, né, cantada. Né? Você precisa ser um exímio cantor? Não. Você precisa ter um timbre de voz maravilhoso? Não. Você precisa ser afinado. Você precisa cantar as notas. Você precisa cantar a melodia. Basta isso e tenho certeza que vai dar certo. Ok? Cante a melodia. Ah, tá alto o tom. Mude o tom. Mais pra frente a gente pode dar uma dica de como modificar as tonalidades. Mulher canta numa tonalidade, homem canta em outra. Né? Algumas músicas dá para se cantar mulher e homem na mesma tonalidade, mas geralmente a tonalidade para mulher é uma e para o homem é outra. Eu peguei a música aqui, como nós estamos vendo, ela é em dó. Eu peguei a música em dó, ficou alto para mulher, eu tenho que baixar o tom. Eu, como músico, tenho que saber disso. Eu preciso saber disso. Né? O cantor, ele vai colocar a tonalidade dele, e eu tenho que saber. Né? Agora, o cantor, colocando a sua tonalidade, ele tem que cantar as mesmas notas, né? Os mesmos intervalos. Né? Isso é importante. Então, voltando, para finalizar. A Assembleia vai esperar ouvir isso. Se conhecesses o dom de Deus, quem é que te diz, dá-me de beber? És tu que lhe pedirias, e ele te daria d'água viva, sempre a correr. A Assembleia quer ouvir essa letra nessa melodia. O cantor, ele tem que começar a praticar esse tipo de exercício. Não, vamos esquecer um pouco a letra e focar nisso. Ó. Mi, ré, dó, mi. Ré, dó, fá, mi, ré. Sol, fá, mi, sol. Lá, sol, fá, ré. Mi, dó, 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 ré, mi, dó, dó. Dó, fá, fá, sol, fá, ré. Ré, mi, fá, mi. Ré, dó, si, dó. Beleza? Então essa foi a dica. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas agradeço aí quem assistiu até agora. Se gostaram, dá um joinha aí, compartilha, vamos ajudar o canal a crescer. E dependendo aí dos comentários, a gente posta mais coisas para ajudar, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus, tudo de bom. Vamos aos estudos, viu? Vamos estudar não somente as questões musicais, mas também vamos estudar as técnicas, né?
Vamos estudar os documentos que nos baseiam, os documentos que nos dão a fundamentação. Vamos estudar. A igreja também precisa de músicos estudantes, né? Cristãos, músicos estudantes. Ok? Forte abraço, fiquem com Deus, tudo de bom.